Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Dar as boas-vindas especialmente para esta audição sobre a situação dos lares ilegais que foi pedida pelo Grupo Parlamentar do PCP. Dar as boas-vindas à senhora doutora Catarina Marcelino, que é vice-presidente do Conselho Diretivo, e também ao senhor doutor Henrique Joaquim, que é vogal do Conselho Diretivo. Para terem a percepção de como é que esta audição se vai processar, temos, antes de mais, a intervenção do Grupo Parlamentar do PCP, através do senhor deputado e vice-presidente coordenador Manuel Lofe, para apresentar o requerimento, e tem, senhor deputado, 5 minutos para o fazer. Faça favor, por favor. Muito obrigado, senhora Presidente. De novo, àqueles que ainda não vi, bom dia a todas as senhoras e senhores deputados, e cumprimento, evidentemente, a senhora Presidente do Instituto de Segurança Social. Vice-Presidente, peço desculpa. Como pode imaginar, o nosso requerimento vem a propósito de notícias recentes que nas últimas semanas voltaram a trazer ao conhecimento público a situação dos chamados lares ilegais, ou melhor, de lares que são claramente ilegais, não é? Mas estes problemas não são novos, sendo que a realidade do surto de Covid-19 veio a expor um conjunto de fragilidades e de problemas estruturais no nosso país, nas respostas dos equipamentos sociais e no caso dos lares para idosos, que se confrontam com diversos problemas há vários anos e que exigem uma resposta estrutural, tanto no que concerne ao combate à proliferação de lares ilegais, mas também, sobretudo, perante as listas de esperas e preços das mensalidades, como a criação, e este é o nosso empenho, acima de todos os outros, da criação de uma rede pública, a par necessariamente da melhoria dos apoios aos equipamentos abrangidos pelos acordos de cooperação, porque importa pôr fim às condições desumanas que têm sido noticiadas, como elevar o patamar da resposta com vista a garantir a qualidade da rede de equipamentos e serviços de apoio à terceira idade. Estamos seguramente de acordo que é essencial retomar a discussão de uma forma integrada. Já no passado, o Grupo Parlamentar do PCP questionou o Governo sobre a situação das instituições da rede de serviços e equipamentos sociais, incluindo os lares para idosos, e é fundamental que tanto o Governo como a Segurança Social, especialmente através dos seus meios inspectivos, verifiquem e assegurem que em cada instituição existem os meios adequados, humanos, materiais e outros, para a concretização do seu fim social. Mas também é fundamental que as instituições cumpram as suas obrigações, designadamente a garantia das condições para a prestação de cuidados com qualidade aos idosos, os meios humanos em número suficiente para responder às necessidades dos utentes, pois sabemos que a carência de trabalhadores nas IPSS não é um facto recente e não é evidentemente de hoje. É necessário, é evidente que no terreno estão sobretudo as IPSS e é necessário que elas tenham os meios necessários para gerir as respostas neste âmbito, para que seja assegurada a qualidade da prestação de serviço aos seus utentes, mas também é necessária a salvaguarda permanente dos direitos dos seus trabalhadores, com a valorização dos seus salários e a estabilidade do seu emprego. Este campo dos lares de idosos não pode ser, do ponto de vista laboral, um terreno da precariedade, da intermitência, da falta de qualificação, não pode. E, evidentemente, para tal é preciso criar condições de trabalho minimamente respeitadoras, em primeiro lugar, da dignidade de cada um dos trabalhadores e das pessoas às quais eles prestam serviços, mas, evidentemente, capaz de atrair trabalhadores qualificados para estas instituições. É necessário, nesse sentido, uma adequada articulação de todas as respostas sociais de apoio aos idosos em situações de doença e dependência, no apoio domiciliário, como nos lares e nos centros de dia, e sendo absolutamente imprescindível, como nós expressamos no requerimento, que seja dada uma resposta cabal aos últimos acontecimentos, pela gravidade dos factos, mas também que sejam encontradas as soluções necessárias, o nosso grupo parlamentar requeriu a presença do Sr. Presidente, neste caso, da Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social, na nossa Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lofe. Passo agora a palavra à Sra. Vice-Presidente e, eventualmente,
não sei se querem repartir o tempo. Não. Portanto, a senhora doutora Catarina Marcelino, vice-presidente do Conselho Diretivo, tem 10 minutos para a sua intervenção inicial. Muito obrigada, Sra. Presidente. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, queria antes de mais agradecer o requerimento ao Partido Comunista Português para poder estar aqui a debater um tema que é um tema muito importante e um tema que nos tem que fazer refletir a todos enquanto sociedade. O envelhecimento da população portuguesa levanta um conjunto de desafios que nos deve congregar a todos enquanto comunidade. No ano 2000, o índice de envelhecimento, o número de idosos por cada 100 jovens era de 98,8. Em 2021 era de 182,7. Este crescimento tem sido constante ao longo das últimas décadas, com implicações estruturais na nossa organização social. O envelhecimento deve ser visto como positivo numa sociedade desenvolvida, com padrões de bem-estar elevados, e para tal devem ser criadas as condições para um envelhecimento com qualidade de vida. Este deve ser um desígnio que nos deve convocar a todos e a todas: Estado, Administração Central, Administração Local, Sociedade Civil, famílias. O investimento que o país tem feito no âmbito das respostas sociais para acompanhar esta alteração demográfica dos últimos anos tem sido muito considerável. Em 2010, existiam na rede solidária 1.284 estruturas residenciais para idosos, correspondendo a 49.971 lugares, com acordo de cooperação, o que, com um financiamento respectivo de 218,3 milhões de euros. Em 2022, são 1.672 ERP, com 63.156 lugares em cooperação e com um financiamento correspondente de 428,4 milhões de euros, o que significa que em 12 anos, no âmbito da cooperação com a rede solidária, houve um aumento de 13.185 lugares, acompanhado de um aumento orçamental de 210,1 milhões de euros. Atualmente, o programa PARES 3.0 e a componente C3 do PRR aprovaram na área específica das pessoas idosas, ERP, Centro-Dia e SAD, 388 candidaturas que correspondem a 710 respostas, com 26.435 lugares intervencionados, com investimento total de 481,5 milhões de euros, dos quais 317,9 milhões são investimento público. Acresce todo o investimento feito também através do Portugal 2020. Nas respostas inovadoras apoiadas pelo PRR, foram aprovados 20 projetos de habitação colaborativa, que correspondem a 733 lugares, com investimento total de 21,3 milhões de euros e um investimento público de 18,5 milhões, que, entre outros públicos, tem um enfoque grande na população idosa ativa, permitindo uma resposta residencial apoiada, que permita às pessoas manterem-se autónomas nas suas casas, com suporte, serviço e atividades comunitárias. Nunca houve nenhum momento em que o investimento na rede de equipamentos sociais tivesse esta dimensão, que se traduzirá em respostas concretas para as pessoas idosas, trazendo-nos garantias de criação de respostas adequadas e com qualidade. O setor privado também faz parte da resposta existente. A capacidade instalada em ERP licenciadas do setor lucrativo corresponde a 29.401 lugares. Mas as respostas sociais dividem-se em respostas residenciais e não residenciais. E o que precisamos é de continuar a investir em respostas que permitam às pessoas manter-se o maior tempo possível nas suas casas. Por isso, a aposta no SAD e na sua capacitação tem sido uma aposta ao longo das últimas décadas e que o PRR vem agora a alavancar com os próximos avisos que terão esse desidrato. O SAD Equipamentos Sociais, que tem também como objetivo, para além de construção de SAD, de lugares em SAD, ter também pequenas obras, pequenos apoios na casa das pessoas, para que as pessoas possam manter nas suas casas, e o SAD 4.0, que para além de introduzir a tecnologia no serviço de SAD, tem também aqui uma componente de formação para as pessoas que prestam este serviço. Outra dimensão cada vez mais importante da intervenção do Estado em matéria de envelhecimento é a conjugação do trabalho da área social com a área da saúde. Durante a pandemia, as visitas às respostas residenciais para pessoas idosas foram realizadas conjuntamente entre os dois setores
e traduziram-se em mais de 5.300 visitas conjuntas que apoiaram as instituições na concretização de condições de proteção e que evitaram milhares de mortes. A Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados é outro exemplo de um caminho que estamos a trilhar desde 2006. Hoje temos 3.194 lugares de média e 5.182 lugares de longa duração, tendo sido aprovada esta semana uma portaria que vai permitir mais 139 lugares em média duração e mais 154 lugares em longa duração. Outro âmbito de cooperação que teve um desenvolvimento importante durante a pandemia e que hoje continua a ser uma área de investimento na procura de soluções articuladas são as altas sociais hospitalares. Está neste momento a ser desenvolvido um programa que permite ter, tal como acontece com as vagas reservadas para a segurança social nas respostas sociais para pessoas mais vulneráveis, estamos a estabelecer acordos com as IPSS para vagas destinadas em exclusiva a altas sociais hospitalares, que permitirão ter uma rede de respostas para retirar pessoas que estão nos hospitais com alta e não têm para onde ir. Toda esta resposta ao nível dos equipamentos e respostas sociais tem que responder a um padrão de qualidade definido na legislação e em referenciais próprios, no que diz respeito aos rácios de recursos humanos, aos cuidados de higiene e saúde e à alimentação. A verificação destes requisitos cabe ao Instituto de Segurança Social através do acompanhamento social e dos serviços de fiscalização. São acompanhamentos de caráter diferente. Enquanto que os acompanhamentos da ação social visam apoiar as equipas técnicas das respostas sociais a corrigirem o que precisa de correção e a melhorarem a sua atuação, a fiscalização tem um caráter inspectivo de atuação sancionatória quando há lugar a intervenção. O acompanhamento social nas respostas de caráter residencial tem como pressuposto uma grelha de avaliação de risco que suporta a amostra de respostas sociais a visitar. Acresce a esta amostra todas as situações que podem oferecer irregularidades de que tenhamos conhecimento, havendo nestes casos uma visita de acompanhamento imediata. Apesar de todo o investimento na rede solidária no âmbito das respostas sociais para pessoas idosas, sabemos que, sobretudo nas respostas de caráter residencial, em determinadas regiões do país, sobretudo nas áreas metropolitanas e territórios do litoral, alguns territórios do litoral, a procura é maior que a oferta, o que leva à existência de negócios ilegais de acolhimento de pessoas idosas. Nestas situações, a intervenção é sempre da fiscalização, com a retirada imediata das pessoas idosas, sempre que não existem condições de higiene, bem-estar e segurança para as pessoas acolhidas. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, esta é uma matéria na qual a Segurança Social atua com grande sentido de responsabilidade, sempre no quadro legal aplicável, procurando envolver sempre, quando existem, as famílias no processo de responsabilização e de procura de soluções conjuntas, adequadas para aqueles e aquelas que precisam de apoio e proteção. Obrigada, Sra. Presidente. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente, Dra. Catarina Marcelino. Vamos agora passar às intervenções dos grupos parlamentares. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos e passo a palavra ao Sr. Deputado Jorge Gabriel, do Partido Socialista, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia a todos, colegas. Bom dia, Sra. Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, também Dra. Catarina Marcelino. Bom dia, Dr. Henrique Joaquim. Agradecer a vossa presença, a qual vem na sequência do pedido de audição apresentado pelo PCP sobre a situação dos lares ilegais e decorre das notícias, conforme aliás foi dito pelo Sr. Deputado do PCP, decorre das notícias recentemente vindas a público quanto à situação de alguns lares ilegais e de maus tratos a pessoas idosas alegadamente praticados em alguns destes estabelecimentos. E relativamente a estas notícias, começaria por referir que não me parece, desde logo, correto associar estes maus tratos ou o problema dos lares ilegais a qualquer falha por parte do Estado ou, neste caso concreto, da Segurança Social, uma vez que a prática de tal tipo de atos só responsabiliza, obviamente, quem os pratica, os mesmos são inaceitáveis e devem ser rigorosamente punidos,
e, embora preocupantes, ainda assim não são comuns, ou seja, são excepcionais, não se podendo atribuir a existência de tais práticas a qualquer falha, como disse, por parte do Estado na proteção e apoio às pessoas idosas. E digo isto porque, de acordo com o quadro que às vezes a oposição tenta passar, teríamos de ter praticamente um fiscal da Segurança Social em cada lar, o que de todo, de facto, não é possível, a não ser que por artes adivinhatórias conseguíssemos saber o que se passa dentro desses lares e não sei se através com a colocação de câmaras ou outra coisa qualquer, o que também não é, obviamente, legalmente admissível, nem é isso que queremos. Contudo, obviamente, que se reconhece que a fiscalização é absolutamente essencial, não só para prevenir este tipo de situações, bem como para atuar quando delas se tem conhecimento. E tal conhecimento advém ou por intermédio de uma qualquer denúncia, como ocorreu em alguns casos mais recentes, e a fiscalização tem de atuar imediatamente, e foi aquilo que aconteceu nos casos que vieram a público recentemente, ou quando, no âmbito das fiscalizações regulares e periódicas, tal como a Sra. Vice-Presidente aqui referiu, feitas pela Segurança Social, estas situações são detectadas. E são, imediatamente, nos casos em que há, de facto, situações que devem ser posto cobro, são imediatamente retiradas às pessoas idosas. E, neste particular, também acho que estamos bem, isto porque, de acordo com os dados, até ainda recentemente fornecidos pela Sra. Ministra na audição, numa das audições que ocorreram, das várias, aliás, a que ela veio a esta casa, nos foi transmitido que foram fiscalizados 600, no ano de 2022, foram fiscalizados 674 lares, o que dá uma média de 3 lares de idosos fiscalizados em cada dia útil, dos quais 117 foram fechados, tendo 22 destes sido encerrados de forma imediata. Mas também, ao nível das tais visitas de acompanhamento técnico, não são feitas pela fiscalização, temos um conjunto, do ano 2022, um conjunto de 1.453 visitas de acompanhamento técnico, o que dá um número de 6 visitas por cada dia útil, o que me parece absolutamente extraordinário. Vale isto para dizer que os serviços de fiscalização da Segurança Social estão atuantes e no terreno e, portanto, fazem o seu papel, sem prejuízo, obviamente, de poderem vir sempre a melhorar no futuro. Por outro lado, pese embora também se reconheça a necessidade de alargamento e consequente aumento da oferta de equipamentos sociais destinados ao apoio às pessoas idosas, de facto, o PRR tem previsto um investimento estrutural e fulcral para as respostas sociais que complementam os investimentos feitos no âmbito do PARS, garantindo maior oferta, melhores condições e qualidade aos beneficiários destas respostas sociais. Neste âmbito, de facto, o PRR prevê um investimento de 205 milhões de euros para que as IPSS desenvolvam a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de Cuidados Paliativos, havendo mais 417 milhões de euros para a requalificação e alargamento das redes de equipamentos sociais, incluindo ERPIs e centros de dia, para uma nova geração de apoios domiciliários. Também, obviamente, ao nível do compromisso de cooperação para o setor solidário e social, sabemos que o Governo reforçou as comparticipações, criou apoios extraordinários, com aumentos com participação financeira no ano de 2022 de 8,4%, no que diz respeito à comparticipação dos ERPIs e de um aumento de 11,5% na comparticipação financeira. Por isso, Sra. Vice-Presidente, Sra. Presidente, Sra. Vice-Presidente do Instituto da Segurança Social, a pergunta que lhe deixo é, sabendo-se da existência destes apoios, de que forma pretende o Instituto da Segurança Social conjugar a necessidade corrente da oferta e melhoria das respostas sociais para pessoas idosas em conjugação com as IPSS, sabendo-se que estas IPSS representam já um pilar essencial nestes apoios, as quais, apesar de, em muitos casos, sendo misericórdias, centros sociais paroquiais, associações, etc., os seus dirigentes trabalham de forma absolutamente benévola, mas intensa e apaixonadamente, representando o pilar essencial do apoio às pessoas idosas e às suas famílias. Portanto, a pergunta concreta é de que forma é que pensa poder-se conjugar o apoio que o Estado terá que prestar com o apoio que também será prestado, obviamente, pelas IPSS. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Gabriel Martins. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados e cumprimentar a Sra. Vice-Presidente do Conselho Diretivo, a Dra. Catarina Marcelino, que é um gosto tê-la cá novamente, e o Dr. Henrique Joaquim, vogal do Conselho Diretivo também. Cumprimentamos em meu nome e em nome do PST. E, Sra. Vice-Presidente, nós estamos aqui nesta audição na sequência e bem de um requerimento feito pelo PCP relativamente a uma matéria que é uma matéria que eu acho que nos preocupa a todos e o PST tem vindo a insistir nela já há alguns anos, desde logo, se não antes, desde 2020, na altura da pandemia, onde ficaram evidenciadas mais fragilidades. Mas eu gostaria de começar por dizer que depois de ouvir o Sr. Deputado do Partido Socialista parece que tudo vai bem, mas não vai bem. E nós temos que ter a coragem, não é fácil, mas temos que ter a coragem para assumir que não vai bem e que o Estado está a falhar, porque o Estado tem a consciência das dificuldades que se fazem sentir, e sobretudo nestes últimos anos, não só fruto da pandemia, mas também fruto agora da inflação, porque nós temos um problema demográfico, sabemos-lo. Mas temos um aspecto positivo na parte da demografia, é que as pessoas vivem até mais tarde. Só que se vivem até mais tarde, também têm de ter condições para viver bem até mais tarde. E o Estado diz muitas vezes que se preocupa com isso. Mas depois vamos a ver e não é isso que acontece. E o PST, para dar um exemplo, já em 2020 apresentou um projeto de resolução na Assembleia da República no sentido de o Governo fazer um levantamento de todos os lares ilegais e até definir aquilo que era lar ilegal, porque nós podemos ter um lar sem financiamento, sem licenciamento, podemos ter um lar que está a funcionar por quaisquer outras razões e que não seja, e que possa ser uma situação que possa ser resolvida. Portanto, nós temos várias categorias, ou podemos ter várias categorias de lares ilegais. E o Governo até à data nunca veio manifestar essa preocupação. Aliás, o projeto de resolução do PST foi chumbado com os votos do Partido Socialista e que permitia, e nós identificarmos, percebermos as ações que poderiam ser feitas, o que é que poderia ser melhorado. Porquê? Porque todos nós temos consciência de um aspecto, é que há falta de vagas para os idosos. E o que é que isto dá? Esta falta de vagas, a falta de vagas vai dar precisamente no aumento dos preços e depois temos os idosos a necessitarem de recorrer a lares ilegais. E, portanto, isto acaba por ser tudo resultado da falta de acompanhamento, da falta de visão estratégica e da falta de fiscalização. Mas, claro, que não é só a falta de fiscalização. É a falta até de acompanhamento para prevenção. E, portanto, nós queremos perceber, e, aliás, fizemos uma pergunta também há pouco tempo relativamente a essa matéria ao Governo, nós queremos perceber exatamente o que é que está a ser feito, e designadamente pela Segurança Social, o que é que está a ser feito para perceber exatamente os lares ilegais e mais, perceber que tipo de ilegalidade estamos a falar. E queremos perceber o que acompanhamento é feito aos idosos quando é encerrado um lar. Onde é que eles são colocados, como é que são colocados e se são colocados temporariamente ou definitivamente naquela situação, porque isso também é muito importante. Nós não queremos soluções temporárias, nós queremos soluções definitivas e é isso por isso é que nós falamos em estratégia. E depois, há aqui um outro aspecto muito relevante. O PRR não vai ser a solução para tudo. Aliás, se o PRR conseguisse ser a solução para aquilo que se propõe, é muito bom. Mas devo já dizer, e não há de ser novidade para nenhum dos senhores deputados que aqui está, que o PRR tem causado muitas dúvidas às próprias instituições. E um dos aspectos, e que nós estamos a aguardar que o Governo dê uma resposta às instituições, é que, fruto da inflação, os preços que estão a ser, portanto, as entidades têm um preço que foi no caderno de encargos que foi fixado, mas esse preço já não corresponde à realidade fruto da inflação. E, portanto, é preciso perceber, porque isto para as instituições é um peso considerável. E, portanto, é preciso perceber se o Estado está ou não está disponível para ajudar as instituições e fazer uma revisão dos preços, adequando àquilo que foi a inflação e que é a inflação. E depois, além da burocracia que exige o PRR, nós temos consciência, e todos temos consciência, que não vai resolver todos os problemas. Portanto, é preciso ter em conta também regras
de funcionamento dos lares e ver o que pode ser feito para efetivamente aumentar a capacidade, sem descurar aquilo que o Partido Socialista tem feito constantemente, que é descurar o ampliar e a abrangência do apoio domiciliário, que o PSD tem vindo a insistir com o apoio domiciliário, porque nós temos idosos institucionalizados, Sr. Presidente, mesmo para terminar, mas é muito importante que nós atrasemos essa institucionalização e que ela seja o último recurso dos idosos. E, portanto, o apoio domiciliário deve ser reforçado e tem sido constantemente descurada. Não, eu estou a dizer perante aquilo que é factual, que têm sido chumbadas as propostas concretas do PSD para terminar, ampliar o apoio domiciliário. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Excelentíssima Sra. Doutora Catarina Marcelina, Dr. Henrique Joaquim, o Chega agradece a vossa presença, esperando que as respostas às nossas questões sejam mais objetivas que as normalmente dadas pelos membros do Governo às minhas perguntas nesta Comissão. Nesta intervenção, começo por dar nota que, como já é costume, o país onde vive o Governo e o Partido Socialista não é o mesmo país onde moram e onde vivem os idosos. Pergunto-lhe como é possível que, passados 50 anos, após o 25 de Abril, o fenómeno dos lares ilegais tenha vindo a crescer, diria quase de uma forma sustentável, em Portugal. A segunda questão que lhe coloco, de uma forma muito concreta, é o que aconteceria se os cerca de 1000 lares ilegais existentes em 2020, segundo o Instituto da Segurança Social, fossem encerrados. Quantos milhares de idosos ficariam na rua? Para onde é que eles iriam? Esta triste realidade, isto tem a ver com a quantidade de lares que estarão em situação irregular por motivos simples, que de uma forma simples e rápida se resolveria. Esta triste realidade tem origem nas políticas desastrosas definidas pelos governos socialistas e implementadas pelo Instituto de Segurança Social. A mensalidade média de um lar de terceira idade legal é de 1.200 euros, acrescidos das despesas extras, como medicação e fraldas. Como acha possível que um idoso com uma pensão média de 480 euros, e recordo que 280 euros é o valor da pensão mínima, para além do salário médio de um trabalhador português ser de 1.200 euros, tenha capacidade financeira para suportar o pagamento de um lar? Por outro lado, sabemos que a rede de lares com participação da Segurança Social é insuficiente, o que agrava toda a situação. Mas, segundo o PS, o PRR, tudo vai resolver. Mas, e até lá? Pergunto, onde está a listagem dos lares ilegais que já foi solicitada por vários partidos? Até hoje não temos conhecimento. O Chega fez várias propostas, todas elas chumbadas, obviamente, pelo PS, que ajudariam um pouco a combater este problema, como, por exemplo, equiparar a pensão mínima ao salário mínimo, o cheque idoso por forma a que o idoso ou a família possam escolher livremente o lar, programa de aumento de rede de lares, programa de apoio às famílias que retardem a institucionalização dos seus entes queridos e etc. Por último, sabemos que os maus tratos a idosos são um crime que acontece tanto em lares, sejam eles legais ou ilegais, como nas suas próprias residências. Quantos inspectores tem a Segurança Social para a fiscalização destes equipamentos? E pergunto, quantos processos existem neste momento? Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Jorge Galveias. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Muito obrigada, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradeço a vinda da Sra. Vice-Presidente Catarina Marcelino, bem como do Dr. Henrique Joaquim, e agradeço o tema colocado, o requerimento colocado pelo PCP. Este é um tema que merece a maior preocupação social e na qual a Iniciativa Liberal tem estado bastante atenta e ativa no tema. E antes de passar às perguntas concretas, gostava de fazer uma consideração prévia. No requerimento é notório que o PCP defende a necessidade de uma resposta estrutural pública e a criação de uma rede pública de lares geridas pelo setor público, nomeadamente para solucionar a insuficiência de vagas. A Iniciativa
Iniciativa Liberal tem sido bastante defensora da promoção de redes integradas nas diversas áreas, portanto, público, privado, social, bem como defendemos uma maior diversidade da própria tipologia de respostas sociais ao envelhecimento. Eu vou colocar diversas questões e eu gostaria de pedir um esforço sincero de respostas objetivas, porque volto a dizer que isto é um tema da maior relevância do ponto de vista social. Os problemas dos lares ilegais e da falta de qualidade na prestação ao serviço aos idosos, muitas vezes relatados, antecipam, nomeadamente, que o Estado está a falhar naquilo que deveria ser a sua função essencial de regulação e, portanto, é importante garantirmos que se está a cumprir essas funções e, se não, como é que se deve melhorar. De um ponto de vista mais genérico, nós temos ouvido a Sra. Ministra dizer que a Segurança Social é implacável com situações de mau funcionamento dos lares e de lares ilegais. Eu começo por questionar onde está essa implacabilidade, se todos os dias vemos novas situações a ocorrer em lares, situações degradantes, que atentam contra a dignidade humana e que geram, inclusivamente, bastante ansiedade nas famílias e uma preocupação perante o próprio fenómeno de envelhecimento. O último lar encerrado foi na quinta-feira passada, mais um lar ilegal que não garantia condições de segurança aos idosos e, portanto, qual é que é a leitura que fazem do crescimento destas situações? Gostava de saber, em concreto, em relação à fiscalização, e já foram dados aqui alguns dados, qual a periodicidade das visitas de acompanhamento. Eu faço notar, por exemplo, que no caso do lar do Bliqueime, que tem sido falado recentemente, já não tinha visitas há 3 anos. Pergunto se é normal, se isto é uma periodicidade usual. E eu gostava de saber, concretamente, após a realização de uma fiscalização ou uma ação de acompanhamento, em que medidas é que fazem objetivamente o follow-up, o seguimento dessas visitas? Quando são identificadas lacunas, quando vão voltar a verificar se houve efetivamente a resolução e quando há um encerramento, se é efetivamente, porque aqui mencionaram que acautelam que o idoso tem uma resposta, a pergunta é: garantem efetivamente que a instituição é encerrada? Há efetivamente essa continuidade? Porque os relatos é que não. E, portanto, eu gostava de um cabal esclarecimento em relação a isto. Em relação aos inspectores, é importante falarmos dos inspectores. Desde logo, sobre o perfil, qual é a média etária, formação e se estão a garantir a formação contínua aos inspectores, por um lado. E um tema muito importante, que já aqui foi falado, mas eu gostava de ir ao detalhe, até porque isto já veio na audição regimental com a Sra. Ministra, e eu vou querer voltar ao detalhe. Quais são os números efetivos de inspectores no terreno? Eu vou voltar ao tema porquê. Uma coisa é termos o número dos inspectores. Outra coisa é nós falarmos de inspectores que estão a fiscalizar contribuições e prestações sociais, que estão com esclarecimentos em relação ao Ministério Público, que são dirigentes, N situações. Quantos estão efetivamente no terreno? Esta é a pergunta. Quantos estão? E já sabemos, e é normal há situações de baixas, de licenças. Quantos estão, em média, quantos inspectores estão no terreno? Noutro tema, e se consideram que esses inspectores se é o número suficiente em termos de meios para garantir a qualidade que acham adequada. Outro tema que gostava de abordar sobre a ficha de visita de ação de acompanhamento, porque também foi material que nos foi disponibilizado, nomeadamente para estas audições. Na ficha de visita de ação de acompanhamento há um ponto especialmente, quer dizer, há vários especialmente interessantes, mas gostava de realçar no capítulo 2.2.2, onde se fala do respeito pela individualidade do idoso. Em concreto, é qualidade, eficiência, humanização e respeito pela individualidade. Este é um tema, e se nós estamos aqui tão preocupados, e muitíssimo bem, com os direitos humanos e com a dignidade de cada uma das pessoas, eu gostava de perguntar diretamente, porque aqui, por esta ficha, não parece. É acautelado que esta avaliação é feita com a opinião dos idosos ou é feita apenas com base nos técnicos? E se isso é uma instrução, ou seja, uma recomendação que os técnicos falem com os idosos, ou se, efetivamente, a posteriori conseguimos ver se o inspetor ou a equipa se falou
com as entidades. Muito mais perguntas haveria a fazer, uma nota muito breve em relação ao PRR. Vejo que falam com muito agrado das ações, é sempre muito interessante, obviamente, ter aberturas para estes temas, só gostava de dizer que também é uma forma de explicar a incapacidade prospectiva que o Governo teve nos últimos anos, porque o envelhecimento não é uma surpresa, e precisar do PRR para resolver estes temas é também a noção de uma falha governativa. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada Carla Castro. Passo de novo a palavra ao Sr. Deputado Manuel Lofe, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Muito obrigado, Sra. Presidente. E agradeço a intervenção ouvi atentamente a intervenção da Sra. Vice-Presidente do Instituto de Segurança Social. Algumas das questões que lhe queria colocar relativamente aos dados que mencionou. Relativamente à Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, que seria aquilo que, bom, em primeiro lugar, tem uma natureza muito específica, não é? Os cuidados são cuidados de saúde prestados a cidadãos com doenças crónicas e dependentes de terceiros ou em estado de doença terminal. E, portanto, é um segmento deste universo que estamos aqui a falar, dos idosos em Portugal, que é muito específico. Não é? E, efetivamente, os dados que nos deu mostram bem como esta rede cuida de um número muito pequeno por comparação com o universo total daqueles que, por exemplo, do número de lugares que mencionou nas 1.600 e tal estruturas com acordo de cooperação. E eu tomei nota de 60 e tal mil, não consegui o número em concreto, e no caso concreto da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, estamos a falar falou de duas parcelas diferentes, o somatório das duas é de cerca de 5 mil. Não é? Pronto. E, portanto, digamos assim, a tutela direta na construção, o nosso empenho é a construção, efetivamente, de uma rede pública. E na tutela direta do Instituto de Segurança Social estamos a falar de uma percentagem muito reduzida das pessoas que nós sabemos que requerem não este tipo de cuidados exclusivamente na área da saúde, mas em geral cuidados quer do ponto de vista do apoio domiciliário, quer do ponto de vista da sua institucionalização. Porque estamos totalmente de acordo, e já ouvimos outros grupos parlamentares nesse sentido, totalmente de acordo que o primeiro objetivo de qualquer política para os idosos em qualquer sociedade deve ser assegurar a sua autonomia e, nesse sentido, assegurar, evidentemente, através do apoio domiciliário, que estas pessoas não precisem, não necessitem a sua institucionalização. Já agora, a propósito disso, mencionou 2 programas de SAD, não é? De Serviço de Apoio Domiciliário. A minha pergunta, pelo que eu vi, ambos indexados ao PRR. Pronto. E a minha pergunta é, diretamente à Sra. Vice-Presidente, se entende se são suficientes. Se isto vai criar estruturas minimamente permanentes do ponto de vista de uma política pública de apoio domiciliário. Mas agora, a nossa outra questão mas nós sabemos, contudo, que para um grande número de pessoas o apoio domiciliário não é suficiente. Elas precisam mesmo da institucionalização. E aí regressarei já de seguida à questão da rede pública. Por outro lado, mencionou, ainda a propósito de questões diretas, ou melhor, de questões das quais tirei nota e sobre as quais gostava de um esclarecimento, mencionou o apoio às altas hospitalares sociais. Foi assim a designação que lhe deu. Não é? A minha primeira pergunta é, e para onde vão estas pessoas? A informação que temos, é, por exemplo, em muitos casos, isto sai diretamente através de pessoas que conheço no Sistema Nacional de Saúde e, designadamente, em hospitais públicos, é que estas pessoas têm sido transferidas para clínicas privadas de saúde, às quais o Sistema Nacional de Saúde, ou diretamente a Segurança Social, tem que arcar com valores absolutamente, bom, em minha opinião, absolutamente imorais. Porque não é essa, nós sabemos, uma percentagem significativa das camas em hospitais são ocupadas, no internamento hospitalar são ocupadas de facto por pacientes que já não têm necessidade de estar internados e, contudo, justamente pela situação específica de uma sociedade como a nossa, em que uma percentagem significativa dos idosos, ser-se idoso em Portugal é entrar diretamente em risco de pobreza, e uma das formas de contornar esta situação
situação é, por exemplo, na sequência do internamento, prolongá-lo. As instituições hospitalares não conseguem, digamos assim, dar estas altas, e nesse sentido a solução queria confirmar consigo se o Instituto de Segurança Social colabora em soluções desta natureza de transferência para clínicas privadas. A mesma questão sobre para onde vão as pessoas é nas situações de fiscalização que efetivamente o ISS tenha realizado, em negócios ilegais, como lhe chamou, e bem, em lares, em instituições desta natureza, para onde é que vão os idosos destes lares, destas instalações? Em nossa opinião, e por último, já foi aqui colocado, mas reitero perguntas de outros grupos parlamentares, entendo o Instituto de Segurança Social que tem capacidade inspectiva suficiente. E se ela deve ser alterada, e se ela deve ser ampliada, e com quem, e quais são os interlocutores dentro do Governo neste sentido. Queria terminar recordando que o PCP tem um projeto de resolução apresentado em outubro, mas que ainda não está agendado, nesta área, na qual entendemos, e gostava de saber a sua opinião, se está de acordo connosco, de ser necessário um investimento público, a criação de pelo menos 80 mil vagas em estruturas residenciais de apoio a idosos da rede pública até 2026, o que significaria a criação de cerca de 20 mil vagas por ano. Este problema, nós não podemos permanentemente andar às voltas. Muito obrigado por me ter chamado a atenção, e eu termino. Andar às voltas eternamente na mesma questão, não é? E chamarmos ao Parlamento responsáveis ou da Administração da Segurança Social ou do próprio Governo em torno de notícias que saem nas primeiras páginas dos jornais relativamente a isto. E nesse sentido, se verifica ou não a disponibilização e mobilização de equipamentos da Segurança Social que, não estando ocupados ou em funcionamento, possam ser convertidos em resposta pública no âmbito dos equipamentos sociais de apoio a idosos ou então até de património edificado do Estado que se encontra disponível para o efeito. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Lofe. E para terminarmos esta ronda pelos grupos parlamentares, tem a palavra a Sra. Deputada Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar aqui os representantes do Instituto de Segurança Social, a Sra. Vice-Presidente e o vogal do Conselho Diretivo. Eu iria aqui a algumas questões mais abrangentes, mas que eu creio que elas são essenciais. Foi aqui dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista que a existência de lares ilegais não é uma responsabilidade do Estado. Eu tenho que discordar. É porque nós, de facto, temos um problema estrutural em Portugal, que é a falta de uma rede pública e a falta de uma resposta pública. E, portanto, quando esta resposta pública não existe, é óbvio que estes fenómenos de transferência de determinados serviços para não só o modelo privado regular, vamos chamar assim, mas depois também o irregular, vão acontecer. Portugal é um dos países mais envelhecidos da Europa e onde se envelhece mais depressa e com pouca qualidade. Temos um país onde, efetivamente, as pensões são muito baixas ainda. Uma grande generalidade e, muitas vezes, o que nós verificamos também é que quem não tem acesso aos lares regulares são, efetivamente, estes idosos com mais carências financeiras, mais carências económicas, até porque os preços que são praticados em lares, quer dizer, toda a gente os conhece, todos nós temos avós e sabemos que são absolutamente imorais aquilo que são os preços praticados. E, portanto, temos na sociedade portuguesa e na população idosa um alto grau de dependência. Temos, no entanto, apesar deste elevado grau de dependência, teremos apenas cerca de 13% de idosos com acesso a cuidados formais. Da rede de cuidado continuados, teremos cerca de 15.700 beneficiários, mas uma lista de espera que continua a aumentar. Corrigir-me-á se estiver errada, mas que terá aumentado esta lista de espera 88% desde 2019. E, portanto, o cenário que nós temos, de facto, é muito complexo e muito complicado. E aqui, sim, o Estado é responsável. E a falta de resposta pública é uma responsabilidade, efetivamente, do Estado. E, portanto, quando nós, de tempos a tempos, vamos assistindo na comunicação social, infelizmente, a casos de lares ilegais, isto, sim, é uma responsabilidade do Estado. Isto leva-nos às respostas e às soluções que são necessárias. Há um problema essencial de falta de oferta.
a senhora Vice-Presidente referiu aqui, é algo que é identificado há muitos anos, no entanto, há uma dificuldade óbvia de fazer aumentar esta oferta do ponto de vista público. Porque nós, eventualmente, poderemos continuar a ter acordos entre a Segurança Social e PSS, mas, no entanto, as pessoas continuam a não conseguir aceder a elas pelos preços que são praticados. Poderá, eventualmente, continuar a aumentar a oferta, vamos colocar entre aspas, dos lares não regulares, mas isso cria depois outros problemas para os próprios idosos. Aquilo que nós estamos neste momento a fazer em grande número é empurrar muitas pessoas para o cuidado informal e para os cuidadores informais. No entanto, também nessa matéria ainda temos muitos problemas. Houve avanços muito significativos nos últimos anos que nós valorizamos e que temos acompanhado e que temos proposto, mas, por exemplo, o apoio ao descanso, ao cuidador informal, para que, por exemplo, um cuidador informal que tenha a seu cargo uma pessoa idosa e que essa pessoa idosa possa, eventualmente, estar durante algumas semanas, alguns dias, num equipamento para que o cuidador informal possa obter o seu descanso, isto ainda não está a ser garantido. Além de outras matérias que não estão efetivamente a ser garantidas. E, portanto, este recurso, apesar de ser provavelmente o maioritário no nosso país, continua a carecer de muitos apoios. E, portanto, aquilo que nós gostávamos de questionar é, em primeiro lugar, qual é que é a estimativa que o Instituto de Segurança Social tem neste momento de qual é que será o número de lares ilegais no nosso país. Nós sabemos que em 2021, por exemplo, terão existido 1.475 ações inspectivas, 483 lares que foram notificados para fecharem portas. Recentemente soubemos os números de 2022 que nos parecem bastante inferiores a estes de 2021, mas também sabemos que 2021 ainda tinha a pandemia e, portanto, houve aqui com certeza um cuidado acrescido, faz parte, mas a verdade é que a pandemia nos deixou a nu uma realidade que toda a gente conhecia, Estado, pessoas da sociedade em geral, mas que era impossível naquele momento ignorar. A questão é que nós não podemos continuar a ignorar e, portanto, temos que aprofundar estas ações inspectivas e as formas de responder a ela. Primeira pergunta sobre estes números. Segunda pergunta sobre para onde efetivamente é que vão estas pessoas, porque isso é outro problema, não é? Quando nós encerramos estes lares, vou terminar, se já não tínhamos resposta anteriormente para estas pessoas numa rede pública, para onde então é que elas vão e se estas respostas são temporárias ou não. E, por fim, a ideia da criação de uma rede de cuidados, de um Serviço Nacional de Cuidados e de uma rede pública de cuidados às pessoas idosas. É algo que, enfim, do ponto de vista da retórica, todos os partidos praticamente poderão concordar na sua necessidade. A verdade é que mesmo o próprio Governo não tem avançado, do nosso ponto de vista, conforme devia avançar para isso e, portanto, perguntar qual é que é a disponibilidade do Governo, do Instituto da Segurança Social, para avançarmos efetivamente com uma rede nacional de cuidados pública para dar resposta a estas situações que, como nós sabemos, sempre que aparecem, são apenas a ponta do iceberg e isso deixa-nos, obviamente, muito preocupados. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires. E agora, para uma resposta conjunta às intervenções dos grupos parlamentares, tem 30 minutos, doutora Catarina Marcelino, querendo o doutor Henrique Joaquim, para dar resposta às questões colocadas pelas senhoras e pelos senhores deputados. Muito obrigada, Sra. Presidente. Eu vou dividir o tempo com o meu colega. Eu darei resposta às questões que têm a ver com a intervenção social e o meu colega dará resposta às questões que têm a ver com a fiscalização. Eu ouvi com muita atenção as vossas questões, queria agradecer, são questões pertinentes. Nós temos, de facto, uma reflexão que temos que fazer em conjunto e que penso que tem que ser pela positiva no sentido de ir ao encontro de uma solução para uma sociedade que está a envelhecer e que precisa de resposta. E eu até costumo dizer que nós temos que nos pôr no lugar das pessoas que estão nestas instituições, porque nós também, em princípio, se tudo correr bem, que espero que corra a todos nós, havemos de chegar lá. E, portanto, o que é que nós queremos para nós, não é? E eu acho que o que nós queremos para nós é o que nós temos que querer para os outros. E acho que é aquilo que nos deve ajudar também a fazer a reflexão, é pormos um bocadinho nessa
nessa perspectiva do nosso envelhecimento. E quando se fala dos equipamentos sociais, quando se fala das condições dos equipamentos sociais, por exemplo, uma questão que é muitas vezes discutida é o número de pessoas por quarto, é uma questão muito discutida. Já houve uma altura em que aumentou de 2 para 3 pessoas por quarto, e eu pergunto sempre o que é que nós queremos para nós, porque as pessoas que estão num quarto com outras pessoas estão para o resto da vida, porque uma pessoa quando entra num lar, normalmente a perspectiva não é se voltar a sair do lar, e eu pergunto muitas vezes como é que eu me sentiria e como é que nós nos sentiríamos a partilhar um quarto com uma pessoa com quem nunca vivemos, com quem nunca tivemos relação, e estamos a partilhar a nossa intimidade, porque o quarto talvez seja a zona da casa, e entendendo aqui o lar como a casa destas pessoas, como a sua zona mais íntima. E, portanto, há aqui um conjunto de reflexões que eu acho que é muito importante fazer e irmos caminhando neste pensamento também, para além da emergência do dia-a-dia e das necessidades de responder no dia-a-dia que temos mesmo que responder, também conseguir ter pensamento sobre este tema. E como disse a deputada Clara Marques Mendes, pensar para o futuro. Acho que temos que fazer esse caminho todos nós. Como eu disse na minha intervenção, isto não é um problema destes ou do Governo que está no momento, ou da Segurança Social que está no momento, ou dos deputados que estão no momento, ou do Presidente da Câmara que está no momento. Isto é um problema de sociedade e, com a ajuda da academia, inclusive, é muito importante refletir sobre todo este tema. Mas isto é só uma observação genérica que eu não podia deixar de fazer, tentando ir às questões concretas. Nós temos um modelo de resposta que é um modelo de cooperação baseado na cooperação com as instituições de solidariedade social. Este é um modelo que vem que se consolidou muito na década de 90, mas que vem da década de 80. No pós-25 de Abril começou a construção deste modelo. Na década de 90 ele cresceu muito com o Pacto para a Cooperação com o setor social e solidário. Aquele pacto em 95 foi muito importante. Depois, mais tarde, não foi em 95, foi mais tarde, foi em 98, acho, ou 99, pronto, mas foi na década de 90. O pacto, os acordos de cooperação e os compromissos de cooperação, primeiro anuais, agora bianuais, também se reforçaram muito e, portanto, a base da cooperação com o setor solidário e social tem sido a base com que nós desenvolvemos este modelo de intervenção. Há quem seja contra, há quem seja a favor, mas este é o modelo que temos. E é neste modelo que nós estamos a apostar novamente com a construção de respostas sociais. Não é só o PRR, o PARES também responde, portanto, nós até penso que temos mais lugares, vamos ter mais lugares criados pelo programa PARES do que propriamente pelo PR, mas a conjugação destes dois projetos, destes dois programas, vem alavancar aqui, de uma forma importante, o número de lugares. Porquê é que isto é importante? Porque quanto mais resposta nós tivermos a formal, menos o setor da informalidade e da ilegalidade tem espaço para crescer. E, portanto, estes programas de investimento estrutural são muito importantes porque eles fazem crescer a resposta, porque nós sabemos, isto também é um dado importante, nós sabemos que as zonas do país onde há mais, onde detectamos mais, por via da fiscalização, lares ilegais, ou que há mais denúncias, que sabemos que há mais lares ilegais, mais resposta de lares ilegais, são zonas do país onde temos menos resposta formal. E, portanto, nós precisamos de aumentar a resposta formal porque isso também é uma forma de combater a ilegalidade. E, relativamente à ilegalidade, também quer dizer o seguinte, nós estamos a falar de pessoas que estão a cometer crimes. Isto não é só a matéria de segurança social, de fiscalização, isto é matéria de justiça. Estas pessoas e têm redes e têm modelos de intervenção que um dia estão aqui, nós vamos lá e fechamos, no dia a seguir abrem duas portas à frente, que têm modelos de esconder o espaço, que depois são detectados e vêm novamente, temos que fazer novamente sempre a comunicação ao Ministério Público, nós fazemos sempre a comunicação ao Ministério Público. Portanto, a ilegalidade tem aqui uma base de rede criminosa, de crime, que tem que ser combatida, mas não para via da Segurança Social. A Segurança Social faz o seu trabalho do ponto de vista de detectar e tirar os idosos. E eu agora ia responder à pergunta que todos fizeram de retirar os idosos, porque essa pergunta é uma pergunta interessante e que eu gostaria muito de responder. O que é que acontece aos idosos quando nós encerramos um lar? Esses idosos, nós contactamos as famílias sempre,
Portanto, o primeiro passo é contactar as famílias, porque há aqui uma responsabilidade também das famílias. As famílias colocam os idosos nestes sítios. E, portanto, a primeira coisa que nós fazemos é, podem ter muitas razões para os colocar lá, mas são elas que têm essa iniciativa. E, portanto, nós a primeira coisa que fazemos, contactamos as famílias, e com as famílias, se não houver família, obviamente que encontramos uma solução para a pessoa por via dos serviços, mas se há família, nós encontramos um lugar para a pessoa, se for essa a vontade da família, se a família não quiser levar para casa, nós encontramos um lugar para a pessoa. Sempre, primeiro, procuramos na resposta solidária, nós temos vagas reservadas em todas as ERPs, há uma percentagem de vagas que são reservadas à Segurança Social e, portanto, nós colocamos as pessoas nessas vagas reservadas que existem. Quando não existem vagas reservadas, as pessoas não ficam nunca na rua e abandonadas. As pessoas são colocadas. Quando não há vaga no setor social, nós procuramos uma vaga no setor privado para colocar as pessoas. E nós não vamos tirar as pessoas do sítio onde elas são colocadas. Elas são colocadas numa resposta adequada, numa perspectiva permanente. Não é colocamos hoje aqui para depois ir tirar a pessoa e meter noutro sítio e a pessoa andar de sítio para sítio. Não. Nós respondemos adequadamente, tendo em conta a família, tendo em conta a pessoa, a cada situação e as técnicas, vou dizer as técnicas porque 85% das pessoas que trabalham na Segurança Social são mulheres. As técnicas da área social fazem este trabalho com muita competência técnica e com empatia, porque há aqui um aspecto também que é muito importante, que é nós, nestes casos, que são casos em que estamos a falar de pessoas frágeis, a empatia é muito importante na relação que se tem nestes momentos, porque são momentos violentos, momentos de fragilidade e, portanto, a empatia, e eu queria aqui deixar esta nota que é importante, a forma como as trabalhadoras, as técnicas da Segurança Social desenvolvem este trabalho sempre com as famílias, repito, isto é importante, sempre com as famílias. Depois, também estava aqui à procura de mais questões. Os cuidados continuados integrados, que o Sr. Deputado Manuel Loff questionou. Os cuidados continuados integrados não é só para pessoas em estado terminal. Os cuidados continuados integrados é uma resposta que nasce em 2006, por uma necessidade de nós respondermos a pessoas que, na sequência, muitas vezes, de problemas de saúde que deixam mazelas, permitam uma expressão, depois precisam de um tempo de recuperação. E esse tempo de recuperação tem várias fases. Os cuidados continuados têm a resposta, têm uma resposta de convalescença, que é uma resposta dada só pela saúde, que dura um mês. Portanto, são pessoas que às vezes já têm alta hospitalar, mas precisam de um mês para recuperar. Há a média duração, que é a resposta que é entre a saúde e a segurança social, mas ainda com uma componente forte da saúde. E depois há a longa duração, que são pessoas que necessitam de uma componente mais social do que de saúde. E são sempre temporárias. Portanto, o número de lugares em cuidados continuados nunca pode ser igual ao número de lugares em ERP, porque as pessoas em cuidados continuados não ficam definitivamente. Portanto, a longa duração são 6 meses, a média duração são 3 meses, às vezes é prolongada por mais algum tempo, porque é avaliada a necessidade de mais tempo, mas o tempo médio é este. Portanto, ela é rotativa. E o número que nós temos, que eu aqui disse, mas não falei da convalescença, portanto, não falei daquela resposta da saúde no mês, juntando a média duração e a longa duração, os 3 com os 6 meses, são 8.376 lugares, que em algumas zonas do país ainda não são suficientes, nomeadamente na área metropolitana de Lisboa. Todos sabemos isso, nós precisamos de alavancar e por isso mesmo o PRR também tem uma linha de investimento, que aliás o Sr. Deputado do Partido Socialista falou, para alavancar mais lugares na rede de cuidados continuados, porque é necessário e é uma resposta que vem ao encontro desta perspectiva de futuro, ou seja, do que é que nós precisamos para o futuro, assim como também precisamos de investir na área das demências, porque nos lares de idosos a área das demências é uma área que cada vez tem mais realidade e nós precisamos de um investimento maior em especialização na área da demência e há hoje exemplos muito bons no país, mas que precisam de ser aumentados e precisam de mais resposta, porque as pessoas cada vez chegam a mais velhas e cada vez entram nos lares de idosos mais velhas. Nós, a maior parte das pessoas que estão nos lares de idosos em Portugal têm mais de 80 anos.
Portanto, nós temos cada vez mais pessoas a chegar aos 100 anos e, portanto, as necessidades também se alteram em função dessa realidade. Em relação à questão do acompanhamento, penso que foi a senhora deputada Carla Castro que colocou a questão do acompanhamento. Nós temos, de facto, nós fazemos o acompanhamento da ação social, nada tem a ver com a fiscalização. A ação social faz um acompanhamento muito mais permanente, porque o objetivo não é ir ver-se, tem um objetivo, como eu expliquei na intervenção, diferente, é mesmo acompanhar e tentar ajudar e apoiar as instituições no âmbito da cooperação a melhorar a sua intervenção. E a fiscalização, a pergunta que fez, depois o meu colega responde, mas na fiscalização, que eu acho que era o que se estava a referir, quando entram nos lares, para fiscalizar se ouvem o que as pessoas têm a dizer, os próprios. Ouvem o que os próprios têm a dizer, desde que as pessoas tenham condições para poder expressar a sua opinião, porque às vezes há pessoas que não estão já em condições mesmo agora referi as demências, por vezes não estão em condições, mas quando as pessoas estão em condições, é prática falar com as pessoas, como é prática ver como é que as refeições são servidas, como é prática ir aos quartos e ver como é que os quartos estão, a questão da higiene, a questão dos recursos humanos. Essas questões são as questões que nós procuramos acompanhar e verificar nas instituições, e eu julgo que a pandemia nos ajudou nisto, muito sinceramente. Acho que a pandemia nos obrigou a acordar, não estou a falar da segurança social, estou a falar de todos em geral, há uma maior percepção do que é desta atenção social sobre estas respostas, nomeadamente sobre os ilegais, mas não só, e nós, enquanto Segurança Social, também temos melhorado e temos feito um esforço para melhorar as nossas metodologias de intervenção. Nós estamos, por exemplo, neste momento temos uma grelha de risco com vários indicadores que nos permitem saber quais são as instituições onde temos que fazer um acompanhamento mais permanente, onde é que temos essa informação a partir das visitas anteriores. Portanto, nós fazemos essa monitorização e esse acompanhamento. E, portanto, isto é importante dizer que há um esforço grande para que possamos estar no terreno, ir às instituições e poder fazer este acompanhamento. Em 2022, repetindo os números, as ações de acompanhamento, não fiscalização, acompanhamento da ação social. Nós fizemos 1.453 ações de acompanhamento em 2022 e em 2023, o mês passado, em fevereiro, já tínhamos realizado 179, porque de facto há aqui uma monitorização e uma calendarização permanente destas visitas. Portanto, este trabalho é feito e estamos também a repensar todo o modelo para tentar ainda conseguir melhorar este acompanhamento. Também se falou muito aí na comunicação social já agora, da questão das visitas das instituições serem avisadas, não questionaram, mas eu queria referir isso. As instituições, quando há fiscalização, nunca são avisadas, isso não existe. Quando há fiscalização, uma ação de fiscalização, ninguém é avisado. Quando são ações de acompanhamento social, depende da situação. Se forem ações regulares de acompanhamento, até para que esteja o diretor técnico, para que os processos individuais dos idosos estejam disponíveis para todo esse processo, por vezes é combinada a ida à instituição. Quando alguma irregularidade nos é comunicada, não há aviso e nós vamos à instituição sem avisar, mesmo no acompanhamento social. Portanto, essa questão de que nós avisamos sempre as instituições não corresponde de todo à verdade. E penso que da minha parte respondi. Passava agora, se a senhora Presidente me permite, a palavra ao meu colega, para que o meu colega possa falar sobre a fiscalização. Obrigada. Senhora Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, muito bom dia. Muito obrigada pelas questões e pela reflexão e, se me permitem, marcar este ponto que a doutora Catarina referiu aqui, a fiscalização não avisa. Vai, fiscaliza e comunica e age de acordo com o enquadramento legal que tem ao seu dispor. Mas isto porque, de facto, na comunicação social passou-se esta informação que eu acho que é bom transmitir à comunidade e às pessoas porque transmite confiança.
Relativamente ao processo de fiscalização, e permitam-me conjugar algumas das perguntas, nós temos que, de facto, distinguir, e normalmente distinguem-se, se estamos a falar de lares e do tipo de condições que eles têm, e no caso, diria, o mais grave, em que as condições que nós verificamos, seja ao nível dos cuidados, seja ao nível das infraestruturas, seja ao nível dos recursos humanos, põem de alguma forma em perigo as condições de vida das pessoas que lá estão, é decretado um encerramento urgente. Essa ação só termina quando todas as pessoas que estejam naquela resposta estejam efetivamente acolhidas numa resposta alternativa sugerida pela Segurança Social, porque a equipa da fiscalização, quando faz a ação inspectiva e decreta um encerramento urgente, falo em coordenação com as equipas da ação social, da Segurança Social local. As escolhas dessas respostas, sugeridas pela Segurança Social, que obviamente são respostas licenciadas, não poderia ser de outra forma, é feita pelas famílias, pelos representantes legais das pessoas quando as famílias não estão e, obviamente, em conjunto com as próprias pessoas. Mas volto a dizer, a ação inspectiva só é terminada, seja a que horas for, no momento em que a última pessoa encontrou uma resposta. Se me permitem, só a título de exemplo, e porque é público, a senhora deputada Carla Castro estava a dar o exemplo do lar da semana passada, a ação inspectiva terminou muito tarde, porque a resposta encontrada com a família, depois de sugeridas várias alternativas, e a decisão foi tomada muito tarde. Mas as equipas não saíram do local enquanto a pessoa não foi acompanhada, inclusive é por transporte facultado pela própria Segurança Social, porque a família não estava em condições naquele momento de suprir essa necessidade. Portanto, sempre que as condições não estão reunidas ou que põem em causa e levantam perigo para as pessoas, e é decretado um encerramento urgente e definitivo. O processo pode ser feito no próprio dia ou pode levar mais do que um dia. Volto a dizer, depende da colaboração, depende da cooperação, depende dos processos todos que temos em curso. Quando as situações não põem em causa, portanto, quando detectamos um lar ilegal, mas não estão em causa ou não é posto em perigo a vida das pessoas que lá estão, é decretado um encerramento administrativo e segue os trâmites legais que estão estipulados para o efeito. Ou seja, o proprietário ou o responsável tem 30 dias, permitem uma audiência de interessados, poderá eventualmente contestar, às vezes contesta, vamos ver se os argumentos são válidos ou não, depois tem 30 dias para proceder ao encerramento efetivo. A ação de fiscalização continua e, se efetivamente o proprietário ou responsável encerrou, o processo é dado por encerrado. Se não encerrou, incorre num crime de desobediência pública, que é imediatamente comunicado ao Ministério Público pela Segurança Social. Mas, como a doutora Catarina disse, a partir daqui, em algumas situações acontece, e infelizmente isso tem acontecido, que a mesma pessoa incorre neste crime vezes sucessivas, porque vai abrir outras respostas. Mas isto para distinguir, nos casos mais graves, o encerramento é imediato, nos casos em que não é posta em perigo a vida das pessoas, há um encerramento administrativo e é feito depois todo o acompanhamento do processo. Quanto ao volume e ao trabalho da equipa de inspeção. Efetivamente, a equipa de inspeção neste momento tem, no total, 260 inspectores, 53 dos quais especificamente dedicados a inspecionar este tipo de respostas e de equipamentos sociais, e sempre que é necessário é reforçada esta equipa. Volto a dizer, sempre que é detectada uma situação ilegal, aferido o conteúdo da denúncia, seja ela anónima ou não, por devido de diferentes vias, desde particulares a entidades públicas ou a entidades privadas, avaliada o teor da denúncia, é programada e é executada a ação inspectiva. Só para terem uma ideia, os senhores deputados, em 8 anos, efetivamente foram encerrados 879 lares, 874 dos quais eram ilegais. Para termos um bocadinho o panorama. Só em 2023, até dia 15 de março, já tínhamos encerrado
ou melhor, já tínhamos feito 87 ações de inspeção em lares. Portanto, é uma equipa que está a responder, penso que com números bastante significativos e, como a doutora Catarina disse, em todas as ações inspectivas de encerramento imediato, ninguém ficou sem resposta. Quando as pessoas são transferidas, são normalmente transferidas, como disse, para respostas licenciadas e essas respostas depois são ou acompanhadas no âmbito da ação social ou, se voltarmos a ter algum indício de alguma ilegalidade, inspecionadas pela ação inspectiva do Departamento de Fiscalização. Portanto, neste momento acho que não me falta nenhuma, mas, Catarina. Muito obrigado. Eu esqueci-me de falar do SAD, e eu acho que é importante falar do SAD, do apoio domiciliário. Peço desculpa, eu agora estava aqui a rever os meus apontamentos e como ainda temos um bocadinho, aproveitar para falar do SAD. Nós acreditamos, e acho que toda a gente que está nesta sala comunga desta opinião, que o SAD é a melhor resposta. Nem sempre resolve, e nós dissemos isso todos, acho que em várias intervenções ouvi, que o SAD, há situações que o SAD não resolve. Aliás, eu estava a falar das demências, nós sabemos que uma pessoa, por exemplo, que tem Alzheimer, não pode estar em casa. Também temos aqui uma coisa importante que é, e que não nos ajuda, é que a União Europeia nas respostas residenciais, muitas vezes nas respostas residenciais, a União Europeia é muito pouco, apoia muito pouco a ideia de respostas residenciais. Na área da deficiência não apoia todo, portanto, lares residenciais, a União Europeia já não se pode usar fundos comunitários para esse fim, e mesmo na área dos idosos tem cada vez menos suporte a respostas residenciais, mas elas fazem falta, mas de facto o investimento deve ser no SAD. E nós, como eu disse, no PRR, nós temos aqui, o SAD tem crescido, portanto o SAD tem crescido ao longo dos anos. E nós temos agora no PRR estes dois projetos específicos de SAD. Agora nos equipamentos sociais, nos avisos que já fecharam e que já estão em processo, também há SAD. Mas para além de termos juntado o SAD ao Centro de Dia e à ZERP, agora temos 2 novos programas de SAD que vão ser lançados, um para a construção de lugares de SAD. O que é que isto implica? A construção de lavandarias, de cozinhas, ampliação de lavandarias e cozinhas nos equipamentos para conseguir ter mais capacidade de resposta, mas também essa componente de ajudas técnicas e de pequenas obras na casa das pessoas, porque às vezes as pessoas não podem ter resposta de SAD porque a casa não tem as condições mínimas para essa resposta. Por outro lado, o SAD 4.0, cuja ideia é ter tecnologia associada, poder haver formação às pessoas que prestam esses cuidados, que vão à casa das pessoas, portanto as técnicas de ação direta que fazem esse trabalho, ser-lhes dada formação e podermos utilizar a tecnologia. Quando digo tecnologia estou a falar de tablets, estou a falar de teleemergência, processos tecnológicos que podem apoiar as pessoas nos tablets a contactar as famílias que às vezes estão fora do país, isto no interior do país é muito comum, a terem exercícios de estímulo cognitivo que existem hoje e que são muito interessantes, e para pessoas que estão sozinhas em casa pode ser muito interessante terem esse tipo de apoio, para poderem marcar consultas médicas, enfim, para conseguirem usar as tecnologias, obviamente com apoio, não é dar um tablet ao idoso, não é disso que estamos a falar, está bem? É com a pessoa que vai lá à casa ter essa capacidade com o idoso de poder rentabilizar a tecnologia, e a teleassistência, que é uma funcionalidade importante para quem está sozinho. E ter também formação, apostar também na formação, e isso eu acho que foi o senhor deputado do PCP que falou, a formação das pessoas é obviamente cada vez mais uma necessidade, sobretudo das auxiliares de ação direta, que são pessoas que fazem um trabalho muito importante, que deve ser valorizado, e portanto nós estamos com os parceiros
que são, no fundo, as entidades representantes da entidade patronal dessas pessoas, a trabalhar também em modelos de formação, porque é muito importante que estas pessoas sejam valorizadas no seu trabalho e que tenham formação. Era estes dados que eu queria dar sobre o SAD, porque me parecem importantes. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Vice-Presidente. Terminamos assim esta audição do Instituto de Segurança Social. Parece que ainda não terminamos. Com certeza. Muito obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente a audição já terminou, mas há uma matéria que aqui foi mencionada e, portanto, isso fica naquilo que é o escrutínio não, perdão, naquilo que é a ponderação da própria Comissão, mas foi aqui mencionado da parte do Sr. Presidente a existência de redes criminosas, e foi mesmo esta a palavra que mencionou, redes criminosas de lares ilegais. Essa é uma matéria, naturalmente, que é a primeira vez que todos nós ouvimos falar, e nesse mesmo sentido era apenas para tentar perceber se, de facto, já há alguma denúncia ao Ministério Público ou não. Não é uma matéria do Parlamento, mas é uma matéria que, naturalmente, que traz grande preocupação a todos nós, e era para tentar perceber se, de facto, houve alguma consequência no que diz respeito a essa detecção que houve dessas redes criminosas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Carvalho. É, de facto, uma questão pertinente. Sra. Doutora Catarina Marcelino. Não quero que fique nenhuma dúvida sobre isso, até porque é um assunto importante. A todas as situações que nós detectamos, e agora estou a falar ao nível da fiscalização, porque é este nível que estamos a falar, todas as situações que nós detectamos, em que nós identificamos que há aqui ações de crime, todas as ações são comunicadas ao Ministério Público, todas. Depois, quem avalia e faz o seguimento dessas ações do ponto de vista do crime é o Ministério Público. O que eu posso dizer, talvez tenha usado essa expressão na retórica, mas para esclarecer e para que não restem dúvidas, o que acontece frequentemente, infelizmente, é que há pessoas donas de lares ilegais que encerram o lar ilegal quando a fiscalização lá vai, que a seguir abrem outro lar ilegal ao lado e que, quando encerram, por vezes voltam a reiterar essa atividade. Isso é tudo comunicado ao Ministério Público. Há nomes que o Ministério Público conhece porque têm esta ação reiterada e há casos que, aliás, é do foro público, como aconteceu recentemente no Concelho de Palmela, a própria Polícia Judiciária foi chamando-nos para a ação, mas foi quem fez a ação a intervenção. Portanto, há aqui uma dimensão criminal e foi isso que eu quis dizer. Talvez a expressão tenha sido uma expressão coloquial, quando falo de rede de crime, mas rede de crime, quando eu o disse, era isto que eu queria dizer. Não quero que fique aqui a ideia que eu disse coisas que não disse. O que eu queria dizer era isto com toda a clareza. São pessoas que reiteram este tipo de ação e são pessoas que, em algumas situações, há grupos organizados que levam a ações que a própria Judiciária intervém, como aconteceu em Palmela, que obviamente nós não sabemos, não é? Ninguém sabe, porque está em segredo de justiça, pode haver mais coisas por trás, agora que estas coisas acontecem, e é neste sentido, para que não haja dúvida, e agradeço a sua questão para que eu também a possa esclarecer, para que não fique nenhum mal-entendido. Obrigada. Muito obrigada. Terminamos então agora sim a audição do Instituto de Segurança Social sobre a situação dos lares ilegais a requerimento do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecer a presença e as explicações que quer a Sra. Vice-Presidente, quer o Sr. Vogal do Conselho Diretivo aqui nos trouxeram sobre este tema, que é um tema, como todos nós, candente, até porque nenhum de nós vai para novo, e esperemos que possamos chegar até aos 100 anos sem nunca estar sequer num lar. Pode ser que isso seja o próximo passo da segurança social. Muito obrigada pela vossa presença e pelos esclarecimentos que aqui trouxeram. Agradecer também às senhoras e senhores deputados as questões que nos colocaram. Muito obrigada. É uma avó com 100 anos em casa. Maravilha, não é? Muito bem, vamos agora prosseguir com a nossa reunião ordinária. Apenas dar aqui um compasso de espera para nos despedirmos dos nossos